Tudo bom, meus queridos? Então, dando continuidade para o nosso material sobre Planejando o Projeto, parte 4 de 4, da nossa playlist sobre gerência de projetos, vamos conversar nesse vídeo sobre como planejar o gerenciamento da qualidade. Então a gente vai bater um papo sobre algumas técnicas para gerenciar a qualidade, o que é qualidade dentro de um projeto, e como sempre nós temos lá nossos documentos de entrada, nossas ferramentas e técnicas e nossos documentos de saídas. Então, se tu quer saber mais, continue aí ligado nesse vídeo. Agora, após a nossa abertura, a gente inicia a nossa parte de como planejar o gerenciamento da qualidade. E a gente sempre cai na nossa pergunta-chave, que nesse caso é como identificar os nossos requisitos e ou padrões de qualidade de um projeto. Lembrando que esse material ele é todo baseado no livro do Fábio Cruz, que é Scrum e PMBOK unidos no gerenciamento de projetos. E como sempre a gente vai bater esse papo bem casual sobre como fazer esses planejamentos dentro de projetos que podem ser aplicados em projetos pequenos, médios e grandes. É óbvio, pessoal, e a gente fala na questão de como gerenciar um projeto, mas não quer dizer que vocês não possam gerenciar a organização de vocês, a empresa de vocês, ou até mesmo a questão da vida de vocês ou de algum projeto que vocês pretendem fazer, como um trabalho de conclusão de curso, entre outras coisas. Então, antes de a gente começar ali, a gente entrar nessa parte em si, sobre conhecimento de qualidade, é importante a gente entender alguns pontos e responsabilidades. Lá no guia do PMBOK, ele tem todas as características e os conjuntos sobre o que atende um requisito. Na verdade, os graus de complexidade, que a gente pode dizer que um requisito está incluso, que a gente pode tratar nosso requisito como a complexidade dele poderia ser baixa, média, alta ou altíssima, que nós conversamos logo lá no início dos nossos vídeos, nas primeiras partes do planejamento, quando a gente falava quais que são nossos requisitos para o projeto, como que nós vamos caracterizar esses nossos riscos. Eles são requisitos que devem ser feitos para ontem, com uma prioridade alta, baixa ou média. Então isso é levado em conta aqui. E também a gente tem que pensar na questão da qualidade, em como que nós vamos manter a qualidade. Hoje nós temos o nosso padrão ISO, que é o padrão que normatiza internacionalmente as organizações, né? Então, segundo a ISO, qualidade nada mais é do que um conjunto de características de um processo, é óbvio, pode ser também de um produto ou de um serviço, os quais determinam a capacidade de satisfazer as necessidades explícitas e implícitas. Ou seja, nós temos os nossos requisitos e, de acordo com a qualidade que nós aplicamos, nós estamos atendendo explicitamente e implicitamente o que foi descrito naquele requisito, desde a nossa priorização, da sua caracterização, desde a sua fundamentação, se nós estamos detalhando com precisão todo o nosso requisito, ou apenas fizemos uma detalhação superficial, o qual vai nos acarretar riscos em projeto, que, na verdade, como o requisito ele não foi declarado ou não foi detalhado completamente, ele pode sofrer problemas que são os nossos riscos em projeto, né? Então, esse requisito, que é uma falta de determinação desse requisito corretamente, pode gerar um problema, pode nos gerar um atraso, pode nos gerar um custo decorrente da imprecisão na determinação dele, ok? E sempre a gente deve pensar que, apesar do sucesso depender de todos os membros da equipe do projeto, a responsabilidade é da gerência, na verdade, fornecer os recursos necessários para obter este êxito na questão da qualidade. Mas aí a gente tem um ponto de atenção. A maior qualidade do que foi contratado também é considerado gold plating, tá? Então lembrem lá a questão do gold plating, que é só fazer o que foi determinado dentro do nosso projeto. Não fazer coisas que não fazem parte do projeto. E também lembrar que é melhor ter e investir na qualidade planejada do que na inspecionada, e é muito mais caro, esforço e muito maior para vocês corrigirem um problema do que para preveni-lo. É sempre aquela questão. Então vocês fazem o levantamento dos riscos corretamente,
pensando que eles não vão ocorrer, né? E se caso ocorram, porque sempre acaba ocorrendo algum risco em um projeto, você já tem uma alternativa para a solução daquele risco. Mas é sempre melhor vocês prevenirem do que se remediarem. Sempre sai mais caro. É muito mais caro vocês corrigirem o problema ou ficarem analisando depois de tudo levantado do que sentarem por um momento no projeto e vocês... Tá, pessoal, vamos fazer uma reunião rapidinha. Ok? Aquela pode ser a reunião em pé. O que está certo, o que está errado nos nossos requisitos? Vamos sentar e vamos revisar nossos requisitos antes de colocar a mão na massa. Porque pensem só, se vocês saem programando, quando tu vai estar 1, 2, 3 semanas programando, e depois tu vai ter que voltar e reanalisar e refazer várias e várias partes. Vocês perdem um tempo maior fazendo esse planejamento, tendo uma determinada qualidade aplicada nesse gerenciamento, do que depois tentando apagar fogo com água, né? Que é muito mais complicado. Então isso vocês sempre devem levar em conta, essa questão da qualidade dentro de um projeto. E qualidade está atrelada ao levantamento correto que vocês vão fazer, né? Desde o gerenciamento e todos os outros pontos. Então esse é um processo que é importante para a identificação dos requisitos e ter todos os padrões de qualidade do projeto, bem como do produto, além da documentação de como o projeto demonstrará a sua conformidade. Então a gente vai bater esse papo e conversar em como nós vamos planejar o gerenciamento da qualidade, de que forma nós vamos fazer as nossas reuniões, de que forma nós vamos trabalhar essa parte da qualidade dentro do nosso projeto. Então aqui, naquele momento, a gente planeja como fazer e como trabalhar a qualidade, ok? E até tem um outro ponto de atenção aqui, ó. Este processo poderá influenciar outros grupos de processos de planejamento, porque para atender padrões de qualidade, nós identificamos que pode ser necessário realizar mudanças em custos, cronogramas ou riscos. Então, quando a gente acrescenta essa parte de qualidade, nós podemos mudar outros documentos. E como sempre, o nosso material ele tem as nossas entradas, ferramentas e técnicas e saídas. Como entradas, aqui nós temos o plano de gerenciamento do projeto, que sempre vai fazer parte de todas as nossas todas as nossas documentações, né? Ele faz parte e foi feito lá no desenvolvimento, né? Logo lá no início. Ele contempla toda a linha base do nosso escopo, também do cronograma, dos cursos, entre outros pontos secundários que a gente já vem conversando no decorrer de todos esses vídeos. Então, cada um desses vídeos é um ponto no qual vocês podem incluir lá no plano de gerenciamento do projeto. E aí vocês têm que se ligarem de uma coisa e se darem conta disso. Pessoal, vocês precisam preencher tudo, vocês vão preencher o que é necessário para o projeto de vocês. O nosso projeto inicial, mas vocês tentem preencher e fazer os pontos principais. Por exemplo, assim, qualidade, riscos é essencial, identificação, estrutura, cronograma, é muito importante, tá? Então são todos pontos que são essenciais para o projeto de vocês. Mas vocês não precisam fazer toda aquela documentação, criando mais, por exemplo, assim, o plano do gerenciamento de qualidade. Vocês podem criar um item lá no plano de gerenciamento do projeto de vocês e colocar lá como que vocês vão planejar, ou na verdade, como vocês vão gerenciar a qualidade dentro do projeto de vocês. Quais técnicas que vocês vão utilizar. E aí entram outros documentos, como registro das partes interessadas, que foi obtido no processo de identificar as partes interessadas, que é lá bem no início dos nossos vídeos, que a gente conversou sobre esses pontos. Depois, o registro dos riscos, que entra aqui na questão da qualidade. Documentação de requisitos, que é como que vocês efetuaram a coleta dos requisitos para o projeto. E sempre entra os nossos fatores ambientais da empresa e nossos ativos de processos organizacionais. Dentro dos fatores ambientais, a gente fala sempre na questão da regulamentação dos órgãos governamentais. Tem algum documento, alguma norma específica que vocês vão utilizar? Qual o padrão da ISO 27001? Vocês vão usar o SPICE? Vocês vão utilizar para gerenciar qualidade o CMMI, o MPSBR, tá? Porque assim, o MPSBR e o CMMI são modelos de maturidade, que no decorrer do meu tempo vou gravar vídeos de qualidade para vocês, ok? Que daí a gente vai conversar mais, vai se aprofundar sobre CMMI, MPSBR e outras normas ISO que são essenciais, desde algumas coisas de segurança. Então vocês têm que pensar o que vocês vão utilizar no projeto de vocês. Para quem vocês estão desenvolvendo, eles necessitam de alguma regulamentação que é fixo?
Porque assim, ó, o CMMI e o PSBR são modelos de maturidade. Vocês podem começar a estudar o CMMI e o PSBR, aplicar na empresa de vocês e depois fazer o pedido para vocês serem avaliados e terem um determinado nível da empresa de vocês. Então não é algo que vocês digam assim, ó, a gente está no nível 3, 4 do CMMI. Não são vocês que dizem qual nível vocês estão. Vocês são avaliados e vocês são como se vocês ganhassem fugiu a palavra agora. Um selo dizendo lá, entre aspas, né? Um selo dizendo que vocês têm tal nível de maturidade de processos, ok? Que é lá o nosso CMMI. Que o CMMI é os modelos de maturidade que nós temos dentro da parte toda da organização de vocês, ok? E aí também entra nossos ativos de processos organizacionais, que são políticas e procedimentos organizacionais, sempre os históricos que vocês gravam, as lições aprendidas e políticas de qualidade, que entram sempre na parte da qualidade, é óbvio, né? E aí como nossas ferramentas e técnicas, aí nós temos algumas que a gente vai conversar, caso vocês tenham alguma dúvida, deixem aí nos comentários, já aproveitem essa pausinha, vou tomar um golinho aqui da água, e vão aí, se inscrevam no canal, deem um curtir nesse vídeo, pra gente dar continuidade, ok? Então assim, ó, a questão das ferramentas e técnicas. A primeira a gente sempre tem análise custo e benefício, tá? É os principais benefícios de cumprir os requisitos da qualidade, que inclui menor retrabalho, ou seja, menor, né, custo, com falhas internas, ganhando mais produtividade e aumento na satisfação do cliente. É aquele ponto, pessoal, que por que vocês vão ficar sempre reprogramando ou refazendo em projetos que não são de software as coisas e gastando mais dinheiro e mais tempo, se vocês podem parar um pouquinho, analisar, verificar como que vocês vão garantir a qualidade para que aquilo seja feito corretamente e aí então parte lá e começa a fazer. Certo? E dentro disso, a gente tem a questão aqui, ó. Os principais custos aplicados são referentes ao gerenciamento da qualidade e outros custos referentes à prevenção, tais como documentação, treinamento e tempo correto para execução. Então é assim, ó. Lá no início do projeto, que aqui nessa parte de planejamento que a gente está conversando, vocês dizem nesse ponto que como que vocês vão gerenciar a qualidade. Vocês fazem o levantamento e colocam algumas técnicas ou ferramentas que vocês vão utilizar. Isso vocês vão utilizar em todo o decorrer do projeto e sempre reavaliando e tentando prevenir. Mas sempre temos que ter atrelado a nossa documentação. Isso é importante para saber como que foi feito. E também a questão do treinamento, porque não adianta de nada vocês falarem para as pessoas: ah tá, vamos utilizar tal técnica, mas as pessoas nem conhecem a técnica, não sabem nem como utilizar. Então, pelo menos dá um treinamentozinho básico de como que é aquela técnica, como se utiliza, como que vocês vão executar aquela técnica, como vocês vão utilizar ela dentro do projeto de vocês, ok? Outro ponto, custo da qualidade. Na questão do custo da qualidade, ele cita e inclui todos os custos incorridos durante a vida do produto por investimentos na prevenção para evitar o não cumprimento dos requisitos, na própria avaliação do cumprimento dos requisitos e também pelo não cumprimento dos requisitos, ou seja, retrabalho. No caso, os custos de falhas são caracterizados como internos ou externos, ou seja, eles são encontrados pela equipe do projeto ou pelo cliente respectivamente, sendo que os custos de falhas são considerados custos de má qualidade. Quando a gente fala que, pessoal, em questão de custos de qualidade, nesse caso, inclui aqueles pontos para vocês manterem a qualidade do que vocês estão desenvolvendo ou do que vocês estão fazendo e também para corrigir eventuais erros. Eles podem ser encontrados pela equipe de vocês ou por pessoas externas, mas devem sempre ser avaliados. Dentro deles entram alguns pontinhos como nós temos aqui, ó. Olhem só, os custos de conformidade, que são referentes ao dinheiro gasto durante o projeto para evitar falhas, podem ser do tipo prevenção de custos, na questão de fazer com qualidade, que são treinamentos, documentação do processo, equipamentos e tempo para executar corretamente, custos de avaliação, que é a questão de avaliar corretamente, que são testes, perda de testes instrutivos e inspeções. E aí a gente entra em outros pontinhos ainda de custo-qualidade. Mas já os custos da falta da conformidade. Então os anteriores era conformidade, agora é falta da conformidade, quando não está correto. Que podem ser custo de falha interna, encontrado pela equipe do projeto, no qual gera retrabalho
ou descarte, né, de alguma das partes, a questão de custo de falhas externas, que são encontradas pelo cliente, e é a questão de responsabilidades, trabalho de garantia e perda de negócio até, ok? E cabe aí uma dica, que falhas externas tendem a comprometer a imagem da organização executora perante o cliente. Então, aquela questão, você tem que pensar em bem. Sempre a gente fala na questão dos fatores externos, até na questão dos nossos recursos, né? Quando vocês precisam de algum recurso externo que não dependa de vocês, que vocês vão agregar ao projeto. Eles têm que serem muito bem controlados, porque é o nome da empresa de vocês, é o nome da organização de vocês que está ali. Então, mesmo vocês dependendo de terceiros, quando vocês podem entregar algo não de qualidade por causa dos terceiros. Como a gente falou e falam no decorrer aí, estamos construindo uma montanha-russa. Vocês têm a questão do recurso externo, que são os soldadores. E se eles não efetuaram as soldas da forma correta, e vocês têm que pegar em outra empresa para soldar, vocês não podem simplesmente colocar a culpa numa empresa, porque a responsabilidade do projeto era de vocês. Então vocês têm que matar no peito e corrigir os erros, mas sempre tentando analisar tudo e verificando a questão da qualidade. Aí entra até a questão da qualidade de produto, né? E na questão da inspeção também, para vocês terem uma ideia de tudo que está sendo feito e como está sendo feito. Porque lá fora, o nome que vai estar de que não deu certo ou gerou um custo maior é da empresa de vocês. Não é de quem prover um serviço externo para vocês. Entendem esse ponto? Então isso sempre tem que ser levado em conta. Outra questão são gráficos de controle, onde os gráficos de controle eles sempre permitem avaliar um processo, se ele está estável ou se tem um desempenho previsível. Ele sempre tem um limite superior e um limite inferior. Isso pode ajudar vocês, um gráfico assim de controle, para vocês fazerem essas mensurações e terem também essa determinação de limites de controle mínimo e máximo aceitáveis para controle da qualidade. E aqui eu não vou ficar falando na questão de desvio padrão nem nada mais. Vocês podem dar uma procuradinha, como que vocês geram esse gráfico e tudo mais, e cabe a outra parte, a outros assuntos, ok? Eu vou aqui direto para o gráfico. Aqui a gente tem um gráfico onde nós temos lá o nosso limite superior e o limite máximo. Nós temos a média, que é onde nós queremos que se mantenha nosso gráfico, o limite mínimo e o limite inferior. Então jamais pode passar desse limite superior nem do limite inferior. E nós temos um limite máximo para ser aceitado e um limite mínimo de aceite. Então assim, eles são utilizados para avaliar essas... Na verdade, para avaliar não. Para monitorar essas variações de custos e prazos ou do volume e frequência das mudanças do escopo. Sempre para ajudar a determinar se o gerenciamento do projeto está sob controle ou não. Isso é uma das formas, ok? Mas nós, no Scrum, a gente utiliza muito o nosso burn down para manter isso. Mas também assim, pessoal, se vocês têm um burn down que fica variando muito para baixo e para cima, quer dizer que na hora que vocês fizeram o levantamento, fizeram a priorização, estimativa dos recursos necessários, estimativa das horas necessárias para a realização daquelas atividades, vocês não estão sendo bem sucedidos nesses pontos. Porque se ele está variando muito para cima ou para baixo, quer dizer que vocês não estão tendo um controle efetivo ou então estão avaliando de forma incorreta o projeto de vocês. O quanto mais linear ele se comportar, melhor é. Isso quer dizer que o levantamento e toda essa priorização que a gente faz de vários e vários pontos, ela foi muito bem feita. Mas podem ocorrer problemas durante o processo, ok? Mas isso é só para a gente ter essas avaliações da questão da qualidade. E aí entra também outras ferramentas. Aqui cita como questão de 7 ferramentas básicas de qualidade, que são as 7 QC, que são usadas dentro do contexto do ciclo PDCA, né? E é Plan, Do, Check e Action. Utilizado na questão de resolução de problemas de qualidade. Isso aqui, no curso de Sistema de Informação, que é o curso ao qual eu leciono, faz parte da disciplina de modelagem de SI, no qual a gente conversa sobre diagrama de causa e efeito, fala sobre fluxogramas, a questão de planilhas e checklists, diagrama de Pareto, histograma, gráfico de controle e diagrama de dispersão. Então são ferramentas que são utilizadas para ajudar a manter a qualidade.
Eu não vou prometer no presente momento que eu faça vídeos sobre esses aqui, mas porque já tem muitos e muitos vídeos para eu finalizar sobre gerência de projetos e algumas outras coisas de engenharia de software e depois qualidade. Mas no decorrer do tempo eu vou anotando e vou acrescentando coisas extras e vídeos extras para complementar esse material. Caso vocês não tenham nenhum conhecimento e queiram dar uma olhadinha num videozinho aí um pouquinho mais completo sobre esses pontos. São 7 ferramentas que são bastante utilizados aí no dia a dia das empresas para essa questão do gerenciamento da qualidade. Outra ferramenta também utilizada, na verdade outra técnica, que pode ser considerada como ferramenta, são os benchmarkings, né? São aquelas nossas análises de comparações, que a gente pode fazer uma... Como é que eu vou dizer para vocês? A gente pode fazer Fugiu a palavra agora. Vocês podem fazer uma simulação, tá? E depois vocês podem fazer as análises reais, que são os nossos benchmarks. E também temos a questão de projetos de experimentos, também conhecidos como Design of Experiments, DOE, né? Que são métodos estatísticos para identificar os fatores que podem influenciar variáveis específicas de um produto, por exemplo, processos do projeto, nos quais eles devem ser usados para determinar o número e o tipo de testes, o impacto no custo da qualidade. E alguns exemplos deles que a gente tem de métodos, por exemplo, engenheiros de construção civil, eles avaliam diversas composições do concreto ou argamassa para saberem qual vão utilizar, né? Então eles fazem esses experimentos e fazem essas avaliações, mas nem sempre na parte de software a gente consegue fazer isso. A gente fala aqui que a gente pode falar sobre o projeto de experimento, que eu vejo do meu ponto de vista que pode se encaixar aqui, é o teste AB, que a gente faz a questão de design, que a gente cria, na verdade, 2 tipos de testes, né? Ou mais de 2 tipos de testes. Aí vai tudo depende da empresa de vocês. O Google é muito conhecido por isso, por utilizar muito o teste AB, no qual vocês apresentam para um grupo de usuários uma interface ou uma parte do software de uma forma e para outro grupo de outra forma. Daí tu avalia como que as pessoas fazem uso de cada uma das formas. Lembrem, isso gera custos, né? E aí vocês conseguem arcar com esses custos nesse presente momento? É algo que não vai demorar muito, tá? O impacto dentro do meu projeto de custo é baixo, tá? Então eu aconselho e faz. Tá? Vai lá e faz e vê qual que é melhor. A gente fala muito isso na questão de interface gráfica, né? A questão do uso, né, da interface gráfica pelo uso da interface gráfica pelo nosso usuário, né? Até fica engraçado, fica repetitivo, mas tudo bem. Outro ponto, gerente de projetos avaliando as experiências de profissionais e o impacto nos custos do projeto. Também é questão de experimentos, né? E quem faz o que e como que é feito. E aí também entra sempre nossas amostras estatísticas, que envolve escolha de uma parte da população de interesse para uma inspeção. Então a frequência e os tamanhos das amostras devem ser determinados durante este processo. Na verdade, nesse momento aqui. Vamos fazer amostra estatística? Então, quantas pessoas vão ser avaliadas e como que elas serão avaliadas. Tu já tem que determinar aqui, tu não pode determinar na hora. E sempre tem que manter esse mesmo padrão. E a população, ela pode ser estendida como uma coleção de unidades individuais. Por exemplo, consumo e combustível de todos os carros da frota de uma empresa, tá? Vocês podem pegar, em vez de fazer uma amostra simples, vocês fazem uma amostra mais complexa e avaliam todos eles. Ok? E aí também nós temos algumas ferramentas adicionais de planejamento, como os nossos brainstorms, são nossas reuniões nas quais todo mundo fala e depois alguém anota e discutem as melhores soluções. A questão de diagramas de afinidade, o que melhor casa com o que para ser solucionado. Isso aqui é bastante utilizado. Mas assim, eu aconselho a esses pontos aqui vocês utilizarem em reuniões rapidinhas, em reuniões de revisões de sprint, por exemplo, vocês podem utilizar. Mas nesse momento você tem que determinar quais técnicas vão utilizar. Outra que o pessoal conhece muito é a análise de campo e força, que é tão conhecida, análise SWOT. E também técnicas de grupos nominais, como a técnica Delphi. A gente tem diagramas matriciais e matrizes de priorização. E sempre a gente fala das nossas reuniões, né? Que é muito importante. Pessoal, para gerenciar projeto, para vocês gerenciarem uma empresa, uma organização, um projeto pequeno de vocês, sem reunião, sem ter conversa,
Não dá certo, tá? Vocês têm que terem uma reunião, nem que seja uma vez por semana, uma vez por mês, mas pode ser uma reunião, como eu sempre aconselho, que vem lá do Scrum, a nossa reunião em pé, a nossa reunião diária de 15 minutos, ok? 15 minutos. Alguém já vem com a ideia do que será conversado, que será conversado e se discute sobre esses pontos. Isso é essencial dentro de uma empresa e dentro de uma organização, que são as reuniões que vocês têm que ter e têm que fazerem, tá? Para todos os pontos do gerenciamento, vocês têm que ter reuniões. Não tem que ser aquela reunião de 2, 3 horas, tem que ser reuniões prazerosas, reuniões rápidas, reuniões diretas, ok? Nada de enrolação de horas e horas discutindo determinados pontos, não. Reuniões rápidas e diretas. E sempre como saída nós temos o preenchimento de alguns documentos ou atualização de outros, como o plano de gerenciamento da qualidade, que vocês podem criar. Esse documento ele pode ter os seguintes pontos, que são como os riscos de qualidade são gerenciados dentro do projeto de vocês, como as mudanças nos requisitos de qualidade são integrados ao projeto, com que frequência os planos de qualidade serão reavaliados, porque não é simplesmente vocês fazerem logo no início, no planejamento, e depois no restante de todo o projeto, monitoramento, controle, tudo, tu nunca mais faz, não funciona assim. Você tem que ter ideia logo no início de quanto em quanto tempo será reavaliado essa questão da qualidade. Outra questão que impacta também é qual o orçamento para mudanças na qualidade que vocês vão destinar ao projeto e essa parte, ok? E também quem será o responsável pelo gerenciamento e controle do plano de gerenciamento e qualidade, que é outro ponto muito, muito importante. E aí entra também a questão de métricas da qualidade. De forma bem específica, descreve os itens que devem ser medidos e como os processos de garantia e controle de qualidade irão medi-los. Eles também definem tolerâncias aceitáveis nas métricas. E alguns exemplos que a gente pode citar é o desempenho do prazo, controle do orçamento, frequência de defeitos, taxa de falhas, disponibilidade, confiança, cobertura de testes e assim vai. São alguns exemplos de métricas que podem utilizar na questão da qualidade. E também vocês podem utilizar sempre listas de verificação, que são nossas tão conhecidas checklists, né? Que são determinados pontos que vocês têm de controle, o qual vocês vão criar a listinha de vocês e vão avaliar se está seguindo essa lista de verificação de vocês, ok? Então isso é bem importante até para padronizar e serem consistentes nas análises de vocês. Porque vocês não podem, numa análise, verificar 30 pontos. Ah, na segunda análise, eu fiquei com preguiça, vou analisar 5. Então vocês têm que serem concisos nessa análise de vocês, para ter um histórico do que está realmente acontecendo e não. Porque não adianta num ponto tu analisar tudo e mais um pouco, e no outro fazer lá por em cima das coxas, tá? Então tem que ter cuidado com isso. Tem que pegar e sempre manter essa consistência nessa análise do que está sendo feito. E também na questão da frequência. Sempre manter as mesmas frequências, ok? E aí nós temos também a questão do plano de melhoria no processo, que ele pode ter alguns conteúdos, como limites do processo, que descreve finalidade do processo, seu início e fim, configuração do processo, que é uma representação gráfica dos processos com suas interfaces, métricas do processo, que permite análise da eficiência do processo, metas para melhoria do desempenho, que orientam as atividades de melhoria do processo, tá? E depois toda a questão das atualizações dos documentos do processo. E lá, para quem quer estudar um pouco mais sobre isso, porque, pessoal, isso aqui é simplesmente uma conversa que eu faço com vocês, ok? Vocês têm que aprofundar muito e muito mais. Isso aqui é só uma pincelada. Em sala de aula, a gente conversa sobre vários pontos. Então, isso aqui é só uma pincelada sobre cada um destes pontinhos, os quais vocês vão tentar aplicar no gerenciamento do projeto de vocês ou na empresa de vocês, e assim que vocês vão determinar o que vocês querem gerenciar. E sempre lembrando que lá no guia do PMBOK, nesse caso no capítulo 8, tem só falando sobre o gerenciamento da qualidade do projeto e outros pontos a mais. E o nosso próximo ponto que a gente vai conversar para fechar a questão do planejamento é o gerenciamento das aquisições dentro do projeto. Vocês aproveitem, se vocês querem saber mais, né?
No caso, se tu quer saber mais, aproveita aí, clique em curtir, se inscreve no canal, ativa as notificações. Gostou desse vídeo? Ou vocês conhecem alguém que possa escutar esse vídeo ou tem interesse por isso? Aproveita e compartilha, porque eu gravo com muito carinho esse material para vocês, sempre tentando ajudar o pessoal nessa questão de melhorar o conhecimento na parte de gerência de projetos, né? E principalmente o material para os meus alunos, para eles terem esse maior entendimento. Porque, às vezes, no presente momento que a gente está dando a aula, eles podem não estar prestando nenhuma atenção, tem problemas pessoais, ou está cansado do trabalho. Mas assim, ó, esse vídeo é para isso. É para pegar o material da aula, ou o guia do PMBOK, ou o livro do Fábio Cruz, Scrum e PMBOK unidos no gerenciamento de projetos, e ter um extra para isso, sabe? Então por isso que esse bate-papo aí, às vezes eu falo alguma palavra errada, eu nem corto no vídeo, eu só peço desculpa para vocês, corrijo e vou embora, porque é mais um bate-papo nosso, e essa é a intenção desse material. E por favor, se vocês têm alguma dúvida, coloquem aí nos comentários, tá? Assista o vídeo até o final, coloquem aí, gostaram? São sinceros, vão e deem um curtir, porque depois que vocês aprendem, tudo fica mais fácil. E abração e até o próximo vídeo, pessoal.